recapitular o que a gente já aprendeu até aqui, nessa parte aqui, na parte mais prática do sermão, né? Então, a primeira parte a gente viu que foi a observação, onde temos aquelas perguntas que a gente faz para o texto, onde a gente colhe todas as informações necessárias. E o segundo passo é a interpretação, o qual o conteúdo que a gente colheu na observação, ele vai ser utilizado na interpretação. E aí a última parte é a aplicação, né? A gente já viu também a estrutura de um sermão temático, a estrutura de um sermão textual e a estrutura de um sermão expositivo. Então, toda vez que se for escolher um texto para ser pregado, a gente tem que saber o gênero literário, né, do texto, tá? O gênero literário. Por que é importante isso, pastor? Porque às vezes você pode estar pegando um salmo, que é uma poesia, que é um hino para pregar. Às vezes você vai pegar uma lei ou uma narrativa. Então, se você escolher lá um bloco de texto, você escolher um texto para pregar, então você tenta localizar o gênero literário desse texto. Tem alguns blocos de textos, que a gente vai pegar para estudar, que dentro dele você vai encontrar esses vários gêneros literários. Você vai encontrar lei, você vai encontrar sonho, você vai encontrar profecia, você vai encontrar uma narrativa. Então, isso é importante na hora que você vai aplicar. Porque vamos pegar, por exemplo, um exemplo aqui, né? Se você pegar e entender de forma literal, né, de que Deus está mandando que Pedro ele mate aqueles animais e coma, e não olhar para frente na interpretação, então você pode cometer um erro de interpretação aqui e também de aplicação. Então você tem que também olhar nessa parte do gênero literário, tá? E aqui estou dando um exemplo, por exemplo, um gênero literário que é a lei, né? Outras são as narrativas, né? São as narrativas. E o outro é a poesia, que está incluído os salmos, né? E alguns livros do Antigo Testamento também. O outro gênero literário são a profecia. E os demais, né? Que é o gênero literário apocalíptico, sonhos, visões, epístolas, que são as cartas, e também parábola, tá? E também parábola. Então o sermão, tá? Ele é um mecanismo de construção que une o mundo do Antigo Testamento ao nosso mundo, e o mundo neotestamentário, né, que é o mundo na época de Jesus, ao nosso tempo, tá? Então, a contextualização, ou seja, a contextualização daquele texto, os autores chegam a dizer essa palavra interessante aí, né, que ela é a argamassa que liga esses dois mundos, tá? Então, haja vista que o pregador tenta ajudar a congregação a entender a relevância do texto para a vida. Então, o processo do sermão é um empreendimento contínuo de fazer ponte, no qual o pregador ajuda os ouvintes a rever o drama e o poder espiritual do texto para os ouvintes originais. Aquilo que a gente já ouviu nas outras aulas, né? O primeiro ponto que a gente tem que achar dentro do texto é saber o que aquele autor queria dizer para aquele público original, tá? O que o autor queria dizer para aquele público original. Então, primeiro, você tem que viver aquela história para aquele público original ali, entendeu? E depois, ver se alguma coisa daquele texto ali que foi aplicado para aquele público original pode ser aplicado para a nossa vida, nossos dias atuais. Então, uma das missões do pregador é isso, né? Através do sermão, a gente contextualizar, né? Fazer o nosso público reviver, né? aquele texto daquela época e o seu poder espiritual, dos seus leitores originais, e depois tentar aplicar alguma verdade daquele texto para a nossa vida, na nossa atualidade. Vamos só, por exemplo, eu estava assim pensando hoje, quando Deus mandou, né, o povo de Israel rodear Jericó, né, durante 7 vezes, né? Quando o profeta também mandou
o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Outro episódio que eu lembrei também foi em relação à mulher de Ló, né? Quando não acreditou que Deus realmente destruiria Sodoma e Gomorra. Aí a questão é o seguinte: será que esses pontos de rodear uma cidade 7 vezes, eles podem se aplicar para a gente hoje? Será que mergulhar 7 vezes num rio se aplica a gente hoje? Ou se a gente se tornar incrédulo, de não acreditar em algo que Deus prometeu que ia fazer, pode acontecer aquela mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló com a gente hoje? Então são essas interrogações que a gente tem que fazer para saber se aquilo se aplica para a gente ou não. Qual é a lição que a gente pode aprender com aquela personagem com nossos dias atuais, tá? Então a contextualização é isso, é a argamassa que liga entre os dois mundos, do Antigo e do Novo Testamento. Entendido aí? A definição de aplicação. Depois de passarmos pelas 2 primeiras etapas, que é a observação e a interpretação, chegamos à fase da aplicação. A aplicação, ela tem essa frase, né? E daí? Né? Se você observou o texto, você interpretou o texto, você sabe quem escreveu, para quem foi escrito, você sabe o que o autor queria dizer para aquele público, você descobriu qual foram as reações que aquele público teve, se eles se arrependeram, se não se arrependeram, o que o autor realmente queria que aquelas pessoas fizessem. Você sabe de tudo isso já, né? Você sabe de tudo isso, né? O seu sermão já está ali com o título, o texto, a sua introdução, a sua verdade teológica. Você já tem ali o primeiro tópico, você já tem a explicação, né? Você tem a explicação, só que você ainda não tem a aplicação, porque agora que você vai começar a pensar na sua explicação, na sua aplicação, né? E você já tem ali as suas conclusões. Então agora você vai pensar, não, eu já sei quem escreveu, para quem foi escrito, qual é a mensagem original para esse público, qual foi a reação deles. Mas e daí? Como isso se aplica à minha vida, né? Como isso se aplica primeiramente na minha vida e como isso se aplica também na vida da congregação, ou seja, da igreja, né? Ou seja, é a frase em que perguntamos como aplicar todo esse conteúdo na minha vida e na vida dos ouvintes. É importante aprendermos a aplicar a Escritura em nossa vida, tá? Em nossa vida. Ficou entendido, sim, Wallace? Nesse caso da aplicação, quando a gente formos passar a mensagem, depois de a gente ter feito essa explanação, qual é, o senhor assim diz, um tempo que a gente deve levar para aplicar essa explanação? A gente deixa já lá para o final, assim, ou pega ainda do meio para ter um espaço bastante para falar da aplicação, que que, no meu ver, é a parte mais importante que a gente vai extrair para a nossa vida. Bom, eu creio que outros alunos que estão aí, eles vão confirmar que eu falo aqui. Quando eu coloquei lá o esboço do sermão ele tá na seguinte estrutura, né? Ele tem um tema, que a gente pode chamar também de título, tem um texto, né? O texto bíblico que você vai utilizar, aí tem a introdução, a verdade teológica. Aí vem o primeiro tópico. Aí embaixo no primeiro tópico tem a explicação do texto, né? A explicação do texto, do versículo que você vai utilizar ali. Então vamos supor que você pegou um texto, o tema do seu sermão é comunhão, né? Aí o seu primeiro tópico é comunhão com Deus. Aí dentro do texto que você está utilizando, você tem lá o versículo 1 e o versículo 2, fala dessa comunhão com Deus. Aí embaixo você vem explicação. Aí você vai explicar aqueles 2 versículos ali. Depois que você termina a sua explicação, aí você tem a aplicação, que você faz uma pergunta que é qual é a primeira lição que eu aprendo com esse texto, né? Com esse texto. Então, comunhão com Deus. Então, a primeira lição que eu aprendo. Então, quando você termina a explicação do seu primeiro tópico, no fim do seu primeiro tópico, você já faz a sua aplicação. Porque quando você termina o seu sermão, você vai simplesmente só relembrar o que foi aprendido, né? Que foi exposto ali no seu sermão, tipo, aprendemos nesse texto, ou nessa mensagem, ou nesse estudo hoje, 4 verdades.
Primeira, segunda, terceira e quarta verdade. E aí você pode citar ali 2, 3, 4 lições práticas a praticar, né? A praticar. Mas a sua aplicação, ela já foi aplicada dentro de cada tópico. Perfeito, entendi. Pastor. Sim. Ok, Wallace, sim, Jackson. Ou seja, para cada tópico sempre vai ter a explicação E a aplicação. e a aplicação, né? Justamente. Entendeu? Não tentem, o que eu quero dizer assim, não tentem rodear nessa aplicação. Seja objetivo na aplicação, ou seja, aquilo que o texto, o primeiro tópico do seu sermão está lhe ensinando como verdade, como lição. Então, é aquilo que você vai aplicar como aplicação. Mas isso é importante, que às vezes o texto ele vai ter uma aplicação para você. E aquela aplicação que é para você, ela não vai servir para a congregação geral. Então, é por isso que a aplicação é uma das últimas partes que a gente faz no sermão. Por quê? Depois que você tem ali seu tema, o seu texto, a sua introdução, a sua verdade teológica, você tem o primeiro tópico, a sua explicação, aí você vai rever, você vai reler todo o seu sermão novamente, aí você vai assim, se deter ali, ter uma pausa, aí a gente vai ver para frente, você vai pensar na sua vida e na vida do seu público que você vai pregar, né? Qual é a primeira lição que esse primeiro tópico aqui nos ensina? A primeira lição é essa aqui, tá? Até nesse último fim de semana eu fiz um sermão nesse sentido, né? Eu coloquei lá na aplicação como primeira lição que aprendemos no texto é essa. Sempre vocês vão ver, às vezes no meu sermão vai ter isso, né? Terminou a explicação, eu tenho uma aplicação. Existe um outro método também. Às vezes você só explicar e deixar a sua aplicação lá para o final da sua conclusão, tá? Mas aí você tem que saber que você vai aplicar todas aquelas verdades lá na sua conclusão. Entendido? Então existem esses dois métodos. Você pode fazer a aplicação dentro já do desenvolvimento do seu texto e lá na conclusão você só lembrar aquilo que você aprendeu, ou você pode também pegar um tempo muito grande ali na sua conclusão para aplicar essas verdades, tá? Porque não adianta... Ou seja, vai ter que aplicar... Sim, Jackson. Ou seja, vai ter que fazer, no caso, se deixar para o final, vai ter que fazer uma aplicação, lembrando, se for 4 tópicos, né? Justamente. Isso aí. Tá? Então, a aplicação é o idaí, ou seja, é a frase em que perguntamos como aplicar todo esse conteúdo em minha vida e na vida dos ouvintes. Vamos continuar aqui. O valor da aplicação. O estudo da Bíblia sem aplicação é como um aborto. Você mata a criança antes de nascer. Não podemos parar na interpretação. Precisamos aplicar a verdade da Escritura. O estudo da Bíblia sem aplicação pessoal, faltou um L aqui, pessoal é somente um exercício acadêmico. Ou seja, se o seu sermão só tem explicação e não tem aplicação, então ele não vai ser relevante, entendeu? E não vai ser relevante, tá? Como que você... É essa frase aqui, né? Você matou a criança antes de nascer. Quem que seria a criança, né? Você gerou uma criança. Quem é essa criança? O seu sermão. Você construiu ele tudinho, mas na hora de colocar realmente na prática, né? De vir à tona, você matou ele ali porque você não colocou na prática, não colocou as aplicações, nem na sua vida e nem na vida também da congregação, tá? Então, você entendeu ali o texto e você não aplicou aquilo para a sua vida e nem para a vida da congregação. Então, é como matar uma criança antes de nascer, tá? E aí esse texto aqui de Tiago, né? É Tiago 1, 22 e 24, onde vai falar que a palavra de Deus é como um espelho, né? Que reflete a nossa vida, né? O homem por inteiro. E o homem que se olha nesse espelho e sabe como está e depois sai de lá e não ajeita, é uma pessoa que não pratica a palavra de Deus, tá? Então por isso que é importante que você estude o seu texto. Esse texto primeiramente vai falar com você
e depois ele vai falar com o seu público. Vamos continuar aqui. Atenção! Não tente aplicar um texto sem primeiro tê-lo estudado e interpretado corretamente. Muitos não se importam com a interpretação e muito menos levam em conta o destinatário original e vai logo aplicando na vida. O que eu quero dizer com isso aqui? Nós corremos um grande risco de o seguinte, ó, não tente aplicar um texto sem primeiro tê-lo estudado e interpretado corretamente. Muitos não se importam com a interpretação e muito menos levam em conta o destinatário original e vai logo aplicando na vida. Ou seja, a pessoa pegou um texto ali, né? Pegou um texto ali, e vamos pegar um exemplo aqui, assim, mais prático, quando acho que vocês vão lembrar aí de história, né? Que sempre te ouve essas histórias de pessoas que pegaram aquele texto e falam assim, Jesus fala assim, é melhor que você entre no céu somente com o lado do olho do que ir com os dois olhos para o inferno, né? E se o seu olho faz pecar, né? Então o que a pessoa faz? A pessoa entende aquele texto como algo literal, né? Eu já ouvi histórias de pessoas que pegaram esse texto de forma literal e foram lá e não estudaram o texto, não interpretaram corretamente, pegaram o texto assim na bucha e falaram assim, ó, já que o texto está dizendo aqui, se o meu olho faz pecar, é melhor que eu arranque ele e jogue fora, é melhor entrar só com o lado do olho no céu do que com o escudo para o inferno. Então a pessoa foi lá e furou o olho, entendeu? Furou o olho, ficou só com o lado do olho. E aí, né? Então, muitas pessoas não se importam com a interpretação correta do texto e muito menos elas não levam em conta para quem foi destinado aquele texto. E aí pensa que aquele texto está se aplicando literalmente para a gente, né? Mas, na verdade, ela foi aplicada para um público específico, numa hora específica, numa situação específica. Vocês já ouviram algo do tipo? Desse tipo, de uma pessoa fazer isso? Já, pastor. Vamos só pegar aqui um exemplo mais prático, né? Existem 3 perguntas que a gente pode fazer também. Esse texto, essa bênção de Deus, né? Essa maldição, essa ira de Deus, ela é local, universal ou nacional? Por exemplo, quando Deus derramou as 10 pragas no Egito, elas foram pragas no sentido nacional, local ou universal? E aí, pessoal? Eu acho que foi local. Tá, Vamos pegar um a prova disso que Sim, vamos pegar um outro exemplo aqui. O dilúvio, ele foi nacional, local ou universal? O dilúvio. eu creio que foi universal. Olha só que interessante. Quando você pega, por exemplo, as 7 trombetas e as 7 taças de Apocalipse, vocês vão ver lá que todos aqueles eventos, eles não são eventos locais e nem nacionais, eles são eventos universais. Então você compara os eventos do Antigo Testamento, no caso aqui, as pragas no Egito, que foram um evento ali local, com as pragas que vai ser caído aqui no livro de Apocalipse. Então você vê, essas pragas do livro de Apocalipse, elas podem ser aplicadas do lado do Egito, elas podem ser aplicadas para a gente hoje? Aí você vê que não, porque ela foi aplicada para aquele contexto. Mas o que está retratado em Apocalipse se aplica a gente hoje? Aí você tem que fazer as 3 perguntas. É um evento nacional, local ou nacional? Então você tem que ver isso, tá? Então a gente tem que respeitar essas regras do texto. Ok? Então quando a gente não leva em conta, tá, o leitor original e também não interpreta corretamente, a gente pode cometer um erro de falar uma coisa que era só para aquele público que não se aplica mais para a gente nos nossos dias atuais. Vamos continuar aqui. Os autores da Bíblia escreveram o texto para um determinado público, visando ou tratando situações específicas, e esperavam certas reações dos seus leitores. Então, antes de aplicarmos o texto para a atualidade,
devemos indagar o que o autor quis que os leitores originais fizessem. Qual era a aplicação para eles, tá? Para eles. É isso que a gente já tem aqui discutido aqui nesse momento da fala, tá? Então, todos os autores da Bíblia escreveram o texto para um determinado público, né? Visando e também tratando situações específicas, e esperava que aqueles leitores tivessem uma reação. Então, antes de aplicarmos para a nossa vida e para a vida também da igreja, devemos indagar o que o autor quis dizer aos leitores originais. Vamos continuar aqui. O que é aplicável? Nem tudo que aconteceu a determinada personagem significa que acontecerá conosco. Muitas vezes a aplicação exige tempo. Você precisará sondar a área da sua vida e examinar a si mesmo profundamente enquanto medita no texto. Tá? Enquanto medita no texto. Então, você tem que observar isso, né? O que é aplicável, né? Então, nem tudo que aconteceu na vida de Moisés, na vida de Noé, na vida de Abraão, vai ser aplicado para a nossa vida. Mas alguma lição ali aquelas pessoas vão nos ensinar. Uma lição de obediência, uma lição de fé, né? Uma lição de dependência de Deus. Então, alguma coisa eles vão nos ensinar, tá? Então, nós temos que sondar a nossa vida. Por exemplo, eu me identifico muito com um texto que está em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que fala que Elias era um homem comum como nós, né? Ou uma outra versão diz que ele era humano, sujeito às mesmas paixões que nós. E aí, o texto ele continua dizendo que Elias orou e não choveu, e depois orou e choveu. Então você vê que esse Elias ele era sujeito às mesmas paixões que a gente, né? Por exemplo, quando você lê o texto do Antigo Testamento, quando ele teve aquele embate lá com os 400 profetas de Baal, né? É como se fosse hoje. E no outro dia, a Jezabel manda dizer que vai matar ele. O texto diz que ele foge para o deserto para salvar a sua vida. E lá no deserto ele pede para morrer. Então isso significa que mesmo que esse homem seja um homem de fé, de confiança em Deus, um homem no qual Deus fez muita coisa através dele, mas ele era um homem sujeito a fracassar, um homem sujeito a pedir para morrer, um homem sujeito a sofrer depressão, né? Que muitas pessoas colocam, alguns autores dizem que lá foi a depressão de Elias. Então você se identifica com esse autor, né? Você se identifica com esse personagem, né? E você diz assim, bom, se ele foi um homem que orou e fez algo acontecer, e depois orou e depois choveu, então eu posso também colocar em prática, né, exercitar a minha fé como ele exercitou também a fé dele em Deus. Então você vê que algumas coisas são aplicadas para nós, a gente aprende com esses personagens bíblicos. Aí a gente vem para as perguntas, né? A gente vem para as perguntas da aplicação, tá? As perguntas da aplicação. Tem alguma dúvida até aqui? Para a gente poder passar para essa segunda etapa aqui? Não, pastor, tá tranquilo. Ok, então vamos lá. Então a primeira pergunta que a gente faz para o sentido da aplicação é essa aqui. Há algum exemplo que eu devo seguir? A Bíblia é um livro biográfico. A história de muitas pessoas registrada ali, isto não é por acaso. Aprendemos através do exemplo de outras pessoas. O desafio é traçar comparações entre a sua situação e a situação do personagem. Ou seja, é você estudar o texto, né? E você fazer essa pergunta. Há algum exemplo que eu devo seguir? Né? Um exemplo de obediência, um exemplo de renúncia, um exemplo de fé, né? Então você analisa a sua vida com a vida do personagem. O que está aqui que, vamos supor que é um exemplo mais prático aqui, né? Quando Davi cometeu lá o pecado lá com Betseba, né?
de adultério, né? E também mandou matar Urias. E quando você vai ler o texto, diz que ele escondeu esse pecado durante 1 ano. E no final desse 1 ano, Deus manda o profeta Natan ir lá com ele. E aí o profeta Natan fala assim para Davi. Ele fala uma parábola, né? Na verdade ele fala uma parábola. Interessante que no Antigo Testamento já tem essa linguagem de parábola, né? Para ficar mais entendida. E aí Natan fala assim: Davi, numa cidade existia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos cabritos, muitas riquezas, e o pobre tinha somente um cabrito, no qual dormia com ele e comia da sua comida. Um certo dia, um estrangeiro chega na casa do rico, e o rico, ao invés de matar um dos seus cabritos, ele mata o cabrito do pobre. E aí Natan pergunta: Davi, o que esse homem merece? E aí o texto diz que Davi ficou irado e falou assim: esse homem merece morrer e pagar 4 vezes mais. Aí Natan fala assim: esse cara é você, né? E aí o texto vai continuar a dizer que Natan fala assim: olha, tu fizeste o pecado em secreto, de ter matado Urias e ter ficado com essa mulher, mas Deus pegará suas mulheres e mandará que os homens tracem ela em público. Com isso, o texto vai dizer que Davi se arrepende. E aí é nesse contexto, quando você joga por Salmo 51, que Davi vai falar sobre essa situação. A gente vai falar que não é para Deus retirar o espírito dele, que é para Deus renovar, né, criar um espírito puro, né, dentro dele. Então você aprende, né, com essas histórias assim. Se eu realmente tenho um pecado oculto dentro de mim, qual é a solução para que eu possa me libertar desse pecado? É me arrepender, é confessar para Deus aquilo que Davi faz. Davi confessa seu pecado para Deus. Então você tem que olhar para o texto e olhar para a vida daquela pessoa. Se ela estava passando por um momento de sendo disciplinada por Deus, qual foi o método que ela utilizou, qual foi o caminho que ela trilhou para que Deus pudesse perdoar ela. Ela se arrependeu. Então aí você ensina: eu tenho um pecado também oculto. Então, para mim me libertar desse pecado, dessa culpa, ou para Deus não pesar mais a mão dele sobre mim, eu tenho também que me arrepender, né? Confessar meu pecado. Então, algum exemplo que eu devo seguir? Então você tem que fazer essa pergunta para o texto. Dúvida aí? Alguma colaboração que vocês querem falar aí? Vamos lá, pessoal. Alívio, Sim, pastor. eu acho que essa aplicação aí, né, ela é tanto para quem está pregando, né, tirar isso a você e jogar para a igreja, Isso. É como eu na falei. questão do arrependimento, Sim, como eu falei. entendeu? É uma bela mensagem, né? Pode falar. É como eu falei, tem coisa que vai se aplicar só para você e tem coisa que vai falar com você e que vai falar também com a congregação. É um exemplo, né, que ele vai servir tanto para a gente, né, quando você tá pregando, que você vai aplicar isso para sua vida e você vai jogar para a igreja isso aí, né, vai jogar para os teus ouvintes, que para você ter a bênção, né, para você ter a vitória, você precisa se abrir com Deus, confessar seus pecados, né. Isso. Serve tanto para a gente como para a membresia. Isso. Para alcançar a misericórdia de Deus tem que confessar, né? Até o provérbio fala isso, né? Que quem oculta os seus pecados nunca prosperará, né? Mas aqueles que confessam alcançam a misericórdia. Alguma ordem que deve obedecer? A Bíblia está repleta de mandamentos. Só no livro de Tiago temos 54 imperativos, tá? Que são imperativos, são ordens, né? Exemplo: não roube e não dê falso testemunho. Então você tem que olhar dentro do texto que você está estudando e ver se há alguma ordem que devo obedecer aqui, né? Alguma ordem que devo obedecer. O que o texto está dizendo para mim não fazer mais, né? Não roubar, não dar falso testemunho, não mentir. Então, isso é importante, tá? Dentro dessa pergunta. 3. Algum erro que devo evitar? Que verdade essa passagem está me ensinando, né? Algum erro que devo evitar?
pecado que devo abandonar? A Bíblia abre nossos olhos para o certo e o errado. Então, quando você lê o texto, você vai ver lá se a Bíblia Sagrada ela está aconselhando, está dizendo para ele, bom, se você continuar nesse erro, o seu alvo final é esse aqui. Agora, se você abandonar esse erro, você vai alcançar essas bênçãos. Então, algum pecado que devo abandonar, então você vê se há dentro desse texto esse ponto aí. Alguma dúvida até aí? Essa parte aí, pastor, eu tô vendo. Vamos continuar aqui então. 5. Algum novo pensamento acerca de Deus? Existe algo acerca de Deus, seu caráter, sua pessoa, que devo guardar? Então vocês têm que olhar dentro do texto também se há alguma coisa em relação a Deus que você não sabe. Por exemplo, vamos supor sobre a soberania. Soberania, santidade, sobre o amor, sobre a sua compaixão, né? Sobre quem é realmente Deus. Então você tem que olhar dentro do texto lá se o texto que está estudando ele revela alguma coisa em relação a Deus que você não sabia, tá? Que você não sabia. Então você vê que dentro dessas perguntas vai ter coisas que vão ser aplicadas, que vai ficar somente com você, que você vai aplicar na sua vida, e tem coisas também que você vai aplicar na vida da congregação, tá? Vamos continuar aqui. Algum princípio que devo aplicar de forma geral em toda a extensão da vida humana? Princípios são verdades universais. A Bíblia está repleta de princípios aplicáveis a toda a extensão da vida humana. Na palavra de Deus encontramos princípios que se aplicam à vida humana em todas as suas áreas. Poderá também encontrar respostas para muitos dos problemas do mundo atual. Aí sim, aí vem esse ponto importante aqui dentro do texto, né? Você tem que ver essa lição que eu estou aprendendo aqui com esse texto. Ela é uma lição, uma verdade universal que pode ser aplicada em todas as áreas da vida, em todas as pessoas em todas as pessoas de todo mundo, todas elas podem se aplicar na vida dessa pessoa. Então você vê como uma verdade universal, né? Vamos supor que uma verdade universal, né? Vamos aqui ver se vocês são crentes mesmo. A salvação é pelas obras ou pela fé? E aí, querido, a salvação é pelas obras ou é pela fé? Pastor, eu creio que seja pela fé. Tu tem dúvida, Samuel? Não. Eu creio que é pela fé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que me fizeram hoje na lição bíblica. Você deve algo para Deus ainda? E aí, a gente deve alguma coisa para Deus ainda? Então, isso foi uma pergunta que fizeram então hoje, né? Então, assim, dentro, como eu falei, né? Alguém abriu o áudio aí. Pergunta capciosa, meu amigo. Jesus já lá. pagou, né, pastor? Jesus já pagou toda a nossa dívida para Deus, né? Com certeza, meu irmão. Então, olha só. Então, há algum princípio que possa se aplicar de forma geral em toda a extensão da vida? Então, você tem que olhar no texto se aquela verdade que está sendo ensinada ali é uma verdade que ela é aplicada para toda a vida, se ela é uma verdade universal, né? Se é uma verdade universal, tá? Se não for, aí ela vai ser aplicada somente para você. Então você tem que olhar dentro desses pontos, né? Por exemplo, essa semana eu preguei um texto sobre o chamado de Jefté, né? E aí diz que Jefté era um homem valente, né? Era um homem valente. Então uma das lições que a gente aprende com esse líder
é que a gente como líder devemos ser homens valentes, no sentido de ser corajosos, né? Porque essa palavra valente, ela tem o sentido de ser um homem corajoso, um homem que influencia alguém, que tem habilidades. Então a gente como líder de uma igreja, a gente vai ter que ser uma pessoa valente, uma pessoa corajosa, né? Uma pessoa que possa influenciar outra. Então a gente aprende com a lição desse. Então ela pode ser uma lição que ser aplicada de forma universal, né? De sermos homens valentes, né? Outra lição também nesse sentido, que a gente aprende lá com o Jefté, diz que depois que ele jurou diante de Deus, o texto diz que o Espírito de Deus se apossou dele. Então nós também podemos ser homens líderes, né, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus e comandados pelo Espírito Santo de Deus. Então esse aqui é um princípio universal, né, que todo líder precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem que olhar dentro do texto se há algum princípio que possa aplicar de forma geral a toda a extensão da vida, né? Então, princípios são verdades universais. O que eu falei? Princípios são verdades universais, tá? Uma verdade universal, né? Salvação é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, aí você pensa, mas tem que fazer boas obras. Não, nós não somos salvos por fazer boas obras. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. Um outro exemplo, né? Eu não obedeço a lei para ser salvo. Eu obedeço a lei porque eu já sou salvo. Né? De forma simples assim a gente reduz uma frase. Tá? Então são princípios universais. Vamos continuar aqui. Os 4 PS da aplicação. Aí aqui responde a uma das perguntas, um dos questionamentos do Wallace, né? Os 4 PS da aplicação. Primeiro, primeiramente evite o nós e use o eu. Aplique primeiramente em sua vida. Aquilo que a gente tem falado anteriormente. Primeiro, o texto tem que falar com você, tá? Primeiramente tem que falar com você. Então, antes de falar com o público que é chamado igreja, esse texto tem que falar com você, né? Então, se esse texto falou assim, olha, para você se alcançar a misericórdia de Deus, você tem que confessar os seus pecados, né? Então, você não tem que chegar na igreja e assim, você aí, se você quiser alcançar o perdão de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. E aí, se você está passando por um momento desse, né? Então, você pode assim... Então, tem 2 pontos diferentes aí, né? Às vezes, a gente usa o nós para a gente se incluir também junto com o público, né? Reconhecer que somos falhos, somos pecadores, que precisamos também da graça de Deus. Mas, às vezes, nós temos que tirar o nós e aplicar somente para eu. Eu preciso me arrepender, né? Eu preciso ser obediente. Eu preciso crer em Jesus, né? Então, você vê que primeiramente tem que falar com você o texto. A aplicação deve ser objetiva. Coloque o dedo na ferida. Procure o problema. Tá? Procure o problema. Então, quando você olha para o texto, você vê que sempre as cartas que Paulo escreve, ou sempre quando Jesus conta uma parábola, eles estão trabalhando para responder um questionamento de alguém, uma observação, ou tratando um problema dentro da igreja local. Então, ele não procura o rodeio, eles vão certo no problema. Ou seja, eles colocam o dedo na ferida e machucam a ferida, né? Porque tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado. Ultimamente, assim, eu tenho ouvido que muitas pessoas não gostam que o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou quem prega na igreja fale sobre pecado, né? Sobre pecado. Mas como é que a gente vai ser uma pessoa melhor? Aquilo que Paulo fala, né? Que se a lei não existisse, ele não conheceria o pecado. Então, se a gente não falar sobre o que é pecado,
o resultado do pecado, né? O que o pecado traz para a vida da pessoa. Se a gente não falar isso, não tem como a nossa vida ela ser ajustada, né? Voltar ao trilho de Deus. Então, a aplicação deve ser objetivo. Você tem que ser objetivo naquilo que você vai falar, tá? Então, você achou o problema, né? Então, um primeiro ponto, você sabe, aquilo que eu repito, eu falei, você sabe quem escreveu, para quem escreveu, qual o problema que está tratando e como ele tratou. Agora você tem que pegar esse texto. Será que essa situação, deixa eu tentar dificultar aqui a nossa vida. Quando Paulo escreve as cartas, a primeira e a segunda carta à igreja de Corinto, ele vai tratar de um assunto que é muito delicado dentro da igreja de Corinto, que um rapaz, ele estava se deitando com a sua madrasta, né? Com a mulher do seu pai. E aí, esse indivíduo, ele foi tratado assim, de forma ali pastoral, né? Ele não se arrependeu. Depois ele foi levado para o conselho, também ele não quis se ceder. E aí Paulo fala assim, então entrega a vida desse indivíduo para o diabo, para ver se pelo menos a alma dele se salve, né? Ou seja, deixa ele voltar realmente às práticas, né? Ou seja, é a ideia, irmão, de Mateus, aquilo que a igreja liga na terra será ligado no céu, e aquilo que a igreja liga na terra será desligado no céu. Ou seja, aquele rapaz lá, ele foi desligado de dentro ali da comunhão com a igreja, porque se não tem comunhão com a igreja, com o próximo, não tem comunhão com Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu odeio o meu próximo, né? Então, você vê que uma coisa linka na outra. Então, assim, você tem que pegar assim, será que essa mesma situação que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto acontece na nossa igreja hoje? Então, se acontece, você vai aplicar aquela mesma verdade, aquela mesma aplicação para a igreja local da atualidade, tá? Terceiro, a aplicação deve ser prática, apresente algo a se fazer, né? A aplicação deve ser prática, tem que apresentar algo a se fazer, entendeu? E quarto, a aplicação deve ser possível, apresente algo possível a fazer. Isso aqui é um ponto importante que eu sempre falo. Muitas das vezes, nós somos muito rápidos para detectar o problema, mas não somos rápidos para apresentar uma solução para o problema. Então nós temos que encontrar o problema e dar uma solução para aquele problema. Ou seja, eu encontrei. E aí, pessoal, ou ficou alguma dúvida aí? Eu acho que foi boa a aula. Só voltando um pouco nessa aplicação objetiva aí, é que, por exemplo, a mensagem, você tem uma mensagem boa para 20 minutos, 25 minutos, e aí você começa a encher linguiça e vai para 40, 45 minutos, né? Igual o caso do teu colega lá no seminário, né? Que foi rodando e chegou lá na jumenta lá de balão. Entendeu? Eu acho que o objetivo até um ponto lá atrás, né? Erro que muitas das vezes nós cometemos, de falar muito, né? Então tem mensagem que para ela ser boa, ela tem que ser objetiva, né? Você fazer a sua aplicação ali e encerrar, né? Com 15, com 20, 25 minutos, e vai ficar ótimo. De que você falar demais, né? Gastar o tempo e aí acaba, às vezes, até aborrecendo a membresia da igreja. Na verdade, assim, é um ponto que tem que ser visto o seguinte, né? Que uma pessoa quando vem no domingo à noite para a igreja, algumas pessoas elas vêm porque elas gostam de congregar, mas às vezes tem uma pessoa nova na igreja, né? Uma visita ali. E aí aquela pessoa ali, com certeza ela veio ali para ouvir algo de Deus, para ouvir uma voz de Deus. E quem é a voz de Deus naquele momento ali? É você que está pregando no púlpito, né?
É você que está transmitindo aquela palavra ali. Então, se você tem um discurso organizado, se tem uma boa introdução, você jogou ali o que você vai falar, você colocou ali os seus tópicos, você explicou o texto direitinho e você fez as aplicações, então você tem pelo menos 90% de chance de que aquele conteúdo ele vai ficar na memória daquela pessoa e aquela pessoa vai dizer assim, vai sair dali assim, agora eu sei o que eu devo fazer na semana, eu sei o caminho que eu devo trilhar. Então você tem que dar para o seu público algo que ele possa colocar em prática na semana, dentro ali da sua aplicação prática, né? Então, por assim, você levantou ali um problema, né? Você levantou ali um questionamento e você não respondeu esse questionamento, então a pessoa falando assim, ué, mas aonde é que realmente ele queria chegar? Eu não consegui aprender quase nada aqui, só falou da história, mas como é que isso se aplica à minha vida? Então, por isso que é importante a gente fazer essas aplicações práticas e possíveis a ser feita. Porque aí a pessoa assim, eu hoje, nesse domingo, eu aprendi algo com a vida de Davi. Davi foi esse homem, e alguma coisa que a minha vida é comparada com ele. Agora, então, eu sei o que eu devo fazer durante a semana. O que eu devo fazer é tirar um tempo para jejuar, um tempo para orar, é me arrepender dos meus pecados, eu tenho que falar menos, falar mais. Então, você sabe o que se deve fazer realmente. Então, o evangelho é isso, né? O evangelho ele tem que dar na ferida, mas ao mesmo tempo ele tem que dar a solução para que a gente possa solucionar aquele problema, né? É tipo a lei. A lei ela aponta o nosso pecado, mas ela não pode nos salvar, mas ela aponta o Salvador pra gente, né? Um bloco de texto e que você joga nessa estrutura que a gente tem estudado, não tem como você ficar rodeando, porque se você tentar puxar um outro argumento para dentro do seu texto, você vai ter que ser muito bom para voltar novamente aquilo que você escreveu. Então, quando você escreve o seu sermão, você tem que seguir aquilo que você escreveu. Porque se você conseguir, como o pastor Nato falou, quando você começa a encher linguiça, vai chegar um momento que você vai se perder no seu texto e você não vai ter como mais voltar para aquilo que você escreveu. Entendeu? Então, por isso que é importante você ter um sermão escrito e bem pensado, né? Tem pessoas que dizem que o Espírito de Deus só vai usar a pessoa quando estiver lá no púlpito, né? Mas na verdade não. Quando você está estudando o texto ali, você está meditando, o Espírito de Deus já está usando você ali para você escrever o sermão. Então eu sou mais a favor de que você escreva o seu sermão, seja no computador, seja numa agenda, você faça ali um esboço, você saiba realmente que você está pregando, tá? Você sabe realmente que está pregando, você sabe realmente aonde você quer chegar, o que você quer realmente passar para a igreja, para você não ficar falando lá de Apocalipse, depois vai lá para Gênesis, depois volta para Mateus e você não chegar a lugar nenhum, né? Fazer como é importante a gente fazer o nosso sermão nessa estrutura. Mesmo que o seu sermão seja só uma folha, mas que ele ter essa estrutura, você está no caminho certo, né? Você tem ali a sua explicação, a sua aplicação. Você iniciou seu sermão, terminou seu sermão, sem desejar nada para o seu público. Ok? Ok, pastor. Entendi aí. Muito bem, então a nossa aula por hoje é isso, tá?